Olá você, eu estou aqui nesse estudo, esse breve estudo, breve meditação, uma devocional, né? Eu gostaria de nesse momento falar com você no livro de Mateus capítulo 16. A leitura vai começar do verso 13, a nossa meditação, mas nós vamos discorrer outros versículos também. Eu gostaria de começar lendo primeiro aqui, de 13 ao versículo 20, para que a gente pudesse ter essa meditação. Eu queria que você pensasse o seguinte: limite-se à vontade do Senhor. Olha só, Mateus 16, versículo 13 diz o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Versículo 14, eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, não prevalecerá sobre ela. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Essa passagem ela traz uns fatos aqui muito importantes para nós como cristãos. Eu queria ver o seguinte: a primeira coisa que nós vamos analisar aqui, a pergunta de Jesus. Jesus está diante dos seus discípulos e ele olha para eles e fala: olha, o que as pessoas estão falando sobre mim? O que as pessoas estão dizendo? Como que elas estão me enxergando? Quem que elas estão achando que eu sou? E aí até os discípulos falam: olha, João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Inclusive esse versículo isolado, ele é uma das bases de fundamentação do kardecismo, do espiritismo. Porque aqui, se você concordar que Jesus seria ou João Batista, ou Elias, Jeremias, ou um dos profetas, ele seria uma reencarnação. E justamente nessa teoria é o que já existia naquela época. As pessoas achavam que Jesus era uma reencarnação de algum desses. Mas Jesus pega e fala o seguinte: bom, eles têm uma visão totalmente distorcida de mim, quem eu sou. Agora eu vou fazer essa pergunta para vocês, e faz a pergunta para o discípulo. Agora, quem vocês acham que eu sou? Eu já vi que o povo aí fora, eles têm uma visão, eles me veem, só que eles não me reconhecem da forma ideal, da forma exata de quem eu sou. Agora eu quero saber de vocês. E justamente isso que acontece: Jesus pega e pergunta para ele: quem eu sou? E Pedro, ele pega e ele fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vocês podem ver que Pedro ele nem cita assim: tu és Jesus, o filho de Maria e José. Ele fala: tu és o Cristo. Essa é a maior diferença, que inclusive Jesus depois ele vai falar: bem-aventurado, porque essa revelação ela não poderia ser carnal. Essa revelação deveria ser única, estritamente e unilateral da parte do Senhor. Ela deveria ser espiritual. O próprio Espírito deveria testemunhar sobre isso. E você, Pedro, você foi contemplado com isso. Deus revelou a você justamente aquilo a quem eu sou. Eu sou o Cristo. Eu não sou um mero homem, eu não sou um mero profeta, eu não sou uma reencarnação. Eu sou Deus, certo? Nesse corpo de homem. Eu sou aquele que vai redimir toda uma nação e que vai redimir todo aquele que em mim crê. Justamente isso. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus se alegra da resposta de Pedro. Tanto que ele fala: bem-aventurado.
Só que naquele momento a gente pode ver também que ele tem as pessoas, Pedro ele tem essa visão, ele responde certinho, né? Ele responde, inclusive Pedro é o que fala aqui que parece que tinha mais discípulos, mas é o que responde. Então o próprio Jesus fala: que bom que você não foi a carne e o sangue, mas foi meu próprio Pai que revelou a ti, e que você foi usado por Deus justamente para testificar quem eu sou. Então você tem maturidade, você já foi tocado pelo Espírito, pela sabedoria divina de quem eu sou. Então, com isso, Jesus ele fica tão alegre com essa resposta de Pedro, que ele dá uma responsabilidade. Tanto que Jesus ele vai passar o quê? Vai passar as chaves. Ele fala: olha, e também digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que seria o próprio Cristo, certo? E dar-te-ei as chaves dessa igreja. Então o que ele está querendo dizer ali? Ele fala: Pedro, Deus revelou, Deus manifestou em você quem eu sou. Então, como eu sou o fundador da igreja, certo? Que eu vou fundar uma igreja para mim, você também terá participação nessa fundação da igreja. Você terá uma participação. Eu vou te dar as chaves para que você possa o quê? Aqui na terra trabalhar, fazer a minha obra, para que pessoas possam ser agregadas nessa igreja. Mas lembrando que Pedro só teria uma participação. O fundador mesmo é Jesus, é o Cristo de Deus. Ele só tem uma participação, assim como eu, como aqueles que seguem a Jesus, aqueles que se renderam ao Senhor Jesus. A mesma coisa hoje, só temos uma participação na questão do avanço do reino de Deus, da pregação, mas quem agrega essas pessoas na igreja é o próprio Cristo. Então, por isso que Jesus ele vai passar uma responsabilidade, ele vai passar uma possibilidade de Pedro participar na plantação dessa igreja, assim como nós hoje, assim como cada grupo, cada pessoa que é uma igreja de Cristo. Nós temos a possibilidade, Deus deu aquela possibilidade de participar na expansão do Evangelho. Tanto que Atos 1:8 fala que nós iríamos receber o poder do Espírito Santo para testemunhar, para participarmos dessa possibilidade de crescer e de ganhar mais pessoas para que possam fazer parte da Igreja de Cristo. Então você pode ver, a confissão de Pedro foi o ápice disso. É a mesma coisa quando nós temos um encontro com Jesus, nós nos rendemos e nós confessamos que Ele é o nosso Senhor. A mesma coisa, e com isso nós recebemos essa possibilidade, essa responsabilidade de fazer parte da plantação do reino de Deus aqui na face da terra. Vocês viram que alegria, que maravilha? E essa igreja, inclusive nesse texto também fala que ela vai resistir às obras do inimigo, às obras das trevas. Ela vai prevalecer no inferno. Uma das coisas que a gente tem que entender é o seguinte: inferno, a palavra inferno, ele traz um sentido também de separação. Tanto que por isso que nos finais do tempo, no julgamento final, uns vão para o céu e outros para o inferno. Céu é comunhão com Deus, inferno é separação. Então o que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo: olha Pedro, aquela separação, aquele estado de inferno, aquele estado de separação, de não poder se chegar a Deus, vai ser quebrado, e quando ele for quebrado, isso não retroagirá, isso não terá mais como voltar atrás, porque o poder que está investido em mim, o poder que vai estar investido na igreja através do meu sangue, através da minha justificação, justamente não prevalecerá o inferno, a separação. A pessoa ela vai estar separada, pelo contrário, para mim, para Deus, e nunca mais o inferno o alcançará ou atingirá. Ela vai ser resgatada do estado do inferno pela qual ela nasce, separada de Deus, e uma vez que ela é resgatada disso, as portas do inferno, o Hades, ela não retornará mais. Pensou que maravilha? E por isso que ele fala: Pedro, por isso, diante da sua confissão, diante daquilo que você crê, é por isso que eu entrego as chaves da igreja para você, para que você possa
participar, para que você possa continuar a fazer a minha obra aí na terra, aqui na terra. E justamente isso que ele está falando. Mas tudo isso porque tamanha responsabilidade, uma imensurável responsabilidade, uma possibilidade maravilhosa do ser humano de fazer parte, né, na salvação das pessoas. Parte, aquilo que eu digo é o seguinte: somente em fazer a obra do Senhor, empregar, só isso, auxiliar. É só o auxílio, só nessa possibilidade, nada além disso. Então a Igreja de Cristo ela é composta de pessoas regeneradas, justificadas pelo sangue, o sangue da nova aliança. Então por isso que quem está justificado, quem está regenerado, as portas do inferno não prevalecerá sobre ele. Ele não será separado de Deus no futuro. Você viu a responsabilidade? Justo por quê? Por causa de uma confissão. Quando ele diz quem era Jesus, ele teve a revelação de que era o Cristo de Deus. Agora eu vou estar fazendo uma outra leitura para a gente compreender o mesmo Pedro que foi aprovado, inclusive Jesus até falou: vou passar as chaves da igreja para você, para que você possa ter uma participação na plantação da minha igreja aqui na face da terra. É o mesmo Pedro que vai ser reprovado. E olha só, vou fazer a leitura em Mateus 16, 21, 23, que diz o seguinte: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O que Jesus quis dizer aqui? E essa palavra, quando Jesus pega e vira para Pedro e fala: arreda-te de mim, para trás de mim, Satanás, é uma palavra duríssima. Duríssimo. Como que um homem que há pouco tempo atrás ele foi aprovado, e aqui Jesus está repreendendo? Mas por que isso? Por que aconteceu isso? Vocês podem ver que na confissão, Pedro ele fala certinho, ele fala: tu és o Cristo de Deus. Só que aqui é uma coisa que ele fala, ele é reprovado pela própria boca dele, por ele falar também. Não teve sabedoria. Onde que está o erro aqui? A primeira coisa que ele fala é o seguinte: ele fala o que? Jesus está ensinando: olha, eu preciso, para eu executar a minha obra, para que essa igreja possa ser fundada, para que você possa ser um participante aqui na terra, assim como outros também, da pregação do Evangelho, e agregar pessoas à minha igreja, eu preciso ir, eu preciso voltar a Jerusalém, eu preciso sofrer, eu preciso ser crucificado, eu preciso ser morto, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E a minha ressurreição é que vai ser o ápice desse plano de Deus, o plano justificador e remidor de pessoas que estavam indo para o inferno. Se isso não acontecer, não haverá remissão, não haverá justificação. E o que acontece? Pedro ele pega e fala: não, o Senhor não vai fazer isso. E por isso que Jesus olha para Pedro. Alguns acham, que Pedro estava possesso naquele momento. Alguns acham que talvez pode ser uma repressão maligna. Mas aqui Jesus ele está falando diretamente com Pedro. Por que ele está falando com Pedro? Ele fala Satanás. Porque a palavra Satanás, ela quer dizer opositor, quer dizer rebelde. Por isso, quando nós estudamos a palavra de Deus, é bom nós termos um dicionário, nós temos algo para cooperar com aquele ensino. Quando ele está falando diretamente para Pedro. Pedro está sendo opositor, Pedro está sendo rebelde, ele está agindo como Satanás. Satanás, opositor e rebelde, ele não queria que Jesus fosse à cruz, porque ele sabia que desde o princípio havia uma palavra, desde Gênesis 3,15, que viria um que esmagaria a cabeça dele. E Pedro ele está agindo justamente dessa forma. Então nós podemos tirar o seguinte:
que todo ser humano que se rebela, que se opõe à palavra de Deus, ele tem o perfil de Satanás. Como assim, pastor? É simples. Uma das coisas que a gente tem que compreender é o seguinte, que é primeiro, Deus, ele não criou Satanás, Deus não criou demônios, Deus não criou, Deus criou anjos, mas houve uma terça parte, houve um grupo de anjos que se rebelaram e se oporam à vontade de Deus. Deus não criou Satanás, ele criou anjos, e que esses anjos, ao saírem da presença de Deus, eles são os anjos caídos. Mas esses anjos caídos, eles receberam um nome que Satanás seria o significado opositor. Então vamos supor, os anjos caídos que caíram, certo? E que teve uma liderança de um anjo específico, certo? Que é o príncipe deles ali, certo? Ele se torna o quê? Ele tem um nome que qualifica a personalidade, o interesse e a vontade dele. Então por isso que ele se torna o quê? O nome dele é Satanás. Então quer dizer que todo ser humano também que se opõe e que é rebelde, ele é um Satanás. Ele também está nessa qualificativa. E por isso que Jesus fala: Pedro, você está tendo uma atitude de Satanás. Você está cogitando, você está conspirando contra a vontade de Deus e querendo fazer a vontade dos homens. Você pode ver que ele não fala nem vontade de demônios, ele fala vontade dos homens. Tanto que eu vou ler aqui o versículo de novo. Olha lá que ele fala. Versículo 23. Jesus virou-se e disse: Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Se Pedro estivesse possesso, ou se fosse o próprio demônio que estivesse aqui induzindo ele fala: você está cogitando segundo os demônios. Mas ele fala segundo os homens. A intenção de Pedro parece tão bonita e tão linda. Ai não, vamos mudar essa história, Jesus, você não precisa ir, eu vou te ajudar, nós vamos ter um plano de fuga, uma rota de fuga. E o que acontece aqui? Pedro ele está tão alienado que ele esquece que Jesus é o Salvador. E Pedro ele quer salvar o Salvador. E muitas vezes nós queremos isso. Nós queremos ser o Salvador ao invés de aceitar que nós somos salvos. Nós temos um Salvador. Então Pedro aqui ele está querendo mudar todo um cenário. Ele está querendo mudar todo um cenário que já foi atribuído por Deus antes mesmo da fundação do mundo. E por isso que ele se torna como um Satanás. E os nomes, irmãos, são justamente isso. Tem diabo, os anjos caídos, tem diabo, tem Beelzebul. Lúcifer, que é atribuído a Satanás também, ao príncipe, Lúcifer, que alguns falam que inclusive o significado de Lúcifer é luz, é brilhar. É luz, é brilhar. E tipo assim, o portador da luz. Não é que ele seria, o nome dele seria realmente isso, ou pelo menos ele recebe esse nome justamente pela qualificativa que ele foi criado. Ele foi criado para ser luz, para ele ser um portador da luz, na realidade, ele ser um portador de luz. E que luz é essa? A luz de Deus, a luz do Espírito. Só que ele resolve se rebelar. Então quer dizer que Pedro, quando ele fala, não, o senhor não vai, ele está querendo mudar todo um cenário, todo um contexto, ele está querendo mudar todo o propósito divino de Deus, do Criador. Ele está querendo mudar ali por um entendimento humano. E é nisso que eu queria chegar aqui. O perigo que nós temos muitas vezes de querer mudar aquilo que Deus já estabeleceu, já pré-estabeleceu. Nós temos uma dificuldade, nós temos o sangue de Pedro correndo em nossas veias. Nós lemos a Bíblia e não nos contentamos com aquilo que está escrito. Nós sempre queremos colocar algo mais. Queremos dar um pitaco. Ao invés de interpretarmos a Bíblia do jeito que ela é, aceitarmos o jeito que ela é, nós queremos dar um pitaco. Achamos que nós poderíamos ter feito melhor. E Pedro aqui está dizendo, não, esse plano seu, Jesus, não é bom. O bom é você fugir, o bom é você sair daqui, o bom é nós modificarmos essa história. Nós sempre temos isso. Nós lemos a Bíblia e não nos submetemos àquilo que a Bíblia diz. Por isso que eu falei para vocês aqui no começo, limite-se à vontade do Senhor.
A vontade do Senhor está expressa na sua palavra. A vontade do Senhor está expressa naquilo que Ele usou de homens para que pudessem escrever. Eu tenho ouvido muitas pessoas, muitos irmãos que falam: eu penso. Ele lê a Bíblia: eu penso assim. Uma das coisas que eu tenho falado para a igreja, eu tenho falado no seminário onde eu dou aula, tudo, onde eu tenho passado, eu tenho conversado com alguém. Se a pessoa fala eu penso, eu falo: nós não fomos salvos para pensar. Quem pensou foi Deus. Até antes da fundação do mundo Ele pensou no meio de nos livrar, no meio de nos justificar. Porque se fosse por nós mesmos, segundo Romanos, Hebreus, nós não teríamos vontade, ânimo nem de voltar para Ele. Não tem, o ser humano não tem. Ele pensou em tudo. Mas nós sempre queremos colocar o nosso capricho, o nosso ego, a nossa vontade. E quando nós colocamos isso, nós fazemos papel de Satanás, nós nos rebelamos, nós somos opositor àquilo que está escrito e à vontade de Deus. E isso tem acontecido com a igreja de Cristo. Eu ouço diariamente, me dói os ouvidos quando eu ouço a pessoa falar: eu penso. Mas quando eu tenho a oportunidade, eu falo: você não deve pensar, você deve simplesmente submeter algo maior, alguém maior e bondoso, suficiente e misericordioso, pensou por nós, porque Ele é absoluto. Inclusive até umas indagações que Deus faz com Jó. Chega um momento, Deus pega e fala: olha, onde que você estava, Jó, quando eu fundei a terra? Se você tem entendimento, tipo assim: Jó, eu pensei tudo, está tudo orquestrado, tudo certo. Não adianta vir querer dar um pitaco no que eu fiz. Não adianta vir querer dar um pitaco naquilo que já está pré-determinado e que está expresso na palavra. Não adianta. Você vai sofrer, você vai se arrepender. E as pessoas têm feito muito isso diante da palavra do Senhor. Não se submete, não aceitam que ela tem tudo de necessário para o ser humano. Então, para Jesus, Satanás, ele não seria somente uma pessoa, ou uma pessoa, ele seria a prática daquela pessoa. Tanto que ele sai da figura que os homens o declaram como Satanás, que seria aquele anjo caído, e ele vai justamente na figura humana. Ele traz como a figura humana também, tendo a possibilidade de ser o quê? De ser e agir como Satanás, ser um opositor, ser um rebelde. Pedro aqui parece que ele estava tão voado, ele estava tão inocente, que ele não percebe a profundidade, a grandeza dessa palavra, que foi muito dura, ser comparada como Satanás, como um rebelde, como uma pessoa que parece que, é a mesma coisa quando nós na igreja, a gente vê pessoas com muitas boas intenções, mas você sabe que no fundo daquilo é escuso, há coisas escusas naquilo ali, e tem pessoas que ficam ali: nossa, que coisa linda, que maravilhosa, e que justamente são pessoas que estão se rebelando, pessoas que até abrem a Bíblia, até fazem a leitura exata, mas não pregam aquilo que está escrito. Por quê? Porque não se submetem. Eles acham que devem mudar, devem melhorar, sempre estar melhorando. E por isso que nós temos que tomar cuidado, porque hoje nós temos isso também. Nós temos esse sangue de Pedro nas nossas veias, e nós temos que tomar cuidado de submeter. Não use esse termo: eu penso. Se for em relação à palavra de Deus, nós não somos salvos para pensar, nós somos salvos para agir e para se submeter, para estreitar a esse ensinamento, porque quem pensou foi Deus, e quem pensou da melhor forma possível, pensou sabendo que seria o melhor para a sua criação, foi Deus. Não adianta eu querer pensar, já está pensado. Não adianta eu querer formar uma roda, sendo que a roda já está construída até antes da fundação do mundo. Submeta-se àquilo que Deus está falando, por mais que de imediato a sua mente, o seu corpo ache estranho aquilo, mas se submeta se vem do Senhor. Então você pode ver que nessa situação é um dos problemas que nós temos muito grave hoje dentro da igreja. Todo mundo quer dar um pitaco. As pessoas fazem uma leitura totalmente isolada, textos, ou talvez até lê o livro inteiro, mas não compreende nada. Não compreende também por quê? Porque não é submisso. Eles não querem se sujeitar àquilo que está escrito.
Pessoas que têm o hábito de falar: eu vou procurar uma palavra do Senhor, eu vou abrir não sei aonde, vou procurar e Deus vai falar comigo. E muitas vezes vem uma palavra que talvez vai de encontro à sua vontade num momento. A pessoa fala: não, isso aqui não é para mim, não, isso aqui não, mas não foi isso que Deus deu, e fica todo cheio de Deus. Por quê? Porque não se submete. Então, por isso que, voltando de novo, Deus não criou Satanás, Deus não criou demônios, Deus criou anjos. Só que uma parte deles se rebelaram, uma parte deles não quiseram se submeter ao senhorio, à autoridade de Deus, do Pai, do Criador, e com isso eles se rebelam, se opõem. Assim como tem filhos de Deus que infelizmente passam por isso. Você pode ver que Pedro é um discípulo, um apóstolo de Deus, mas mesmo assim, no momento que ele vacilou, a mente dele falou: não, isso não pode acontecer. Ele deveria falar: amém, glórias a Deus, porque o Senhor sendo Jesus, você sendo Cristo, é isso que estava escrito desde do princípio lá de Gênesis. Está escrito que viria um, e se você é, então o Senhor vai passar. Se o Senhor é, o Senhor vai passar por esse processo, e o Senhor ainda vai ressuscitar, e ainda vai nos redimir, e vai nos justificar diante de Deus. Eu tenho visto pessoas que têm uma dificuldade em compreender, em querer compreender a vontade do Senhor. Pedro queria mudar os planos de Deus, se isso é possível, se isso é possível, e com isso ele tem um pensamento totalmente oposto. A igreja que não contentar-se com aquilo que está escrito, ela irá fazer a obra de Satanás, ela vai se opor. Os mandamentos, nós podemos dizer que há os mandamentos do Senhor, e que principalmente no Antigo Testamento, mas no Novo também ele prevalece. A gente vê muito os mandamentos que não são mantidos. A gente pode ver que nós não devemos furtar, não devemos cobiçar, caluniar, uma série de coisas. Quando nós quebramos os mandamentos, nós estamos se rebelando, nós estamos se opondo àquilo que Deus determinou, predeterminou para nós como igreja. E nós também fazemos o papel de Satanás, porque Satanás ele conhece a palavra, mas ele não se submete. É por isso que eu estou com essa reflexão hoje para você. Deus falou muito no meu coração sobre isso, e que nós devemos nos submeter àquilo que já foi pré-determinado por Ele. Não vamos querer inventar coisas. Deus já pensou o melhor para cada um de nós como igreja. Uma das coisas que eu tenho observado muito, logo quando eu me converti, eu fazia o seguinte questionamento, e que eu agia como Pedro e não sabia. E que muitos até hoje ainda faz isso. A primeira coisa: se Deus sabia que Satanás ia derrubar Adão e Eva, por que ele permitiu? Tipo assim, quando eu faço essa pergunta para mim, mesmo que eu não faça ela abertamente, mas eu faço, o meu coração está dizendo: eu não faria desse jeito, eu faria de uma forma melhor, eu já não deixaria Satanás entrar no Éden. É ou não é? Pensa nisso. A partir do momento que eu penso: mas se Deus sabia que Adão e Eva iam comer do fruto proibido, tal da árvore lá, para que ele colocou aquela árvore no meio do Éden? A minha mente está dizendo o quê? No meu interior está dizendo o quê? Eu estou questionando a Deus. Eu estou questionando a Deus e falando: olha, eu não faria. Se eu já sabia que Adão e Eva não iam conseguir resistir e comer do fruto proibido, se eu já sabia que a serpente ia fazer parte desse processo para que eles viessem comer do fruto proibido, para que eu ia deixar esses dois elementos dentro do Éden? No meu coração, na realidade, eu agia que nem Pedro, tipo assim: não, eu não faria isso, eu não deixaria. Isso aqui dá outro estudo, isso aqui dá outra meditação, mas não é agora que eu vou falar sobre isso. Mas pensa nisso. Talvez assim como muitas outras coisas, talvez que você pega e fala: ah, mas por que Deus? Porque no fundo do seu coração você acha que você faria melhor. Eu não faria isso, ou eu faria isso. E é justamente isso que eu tenho que tomar cuidado. É justamente isso. Eu tenho que me submeter àquilo que Deus já fez e predeterminou.
Seja assim, seja humilde, não seja como Pedro. Embora nós temos esse sangue dele na veia, nós queremos mudar, nós queremos ficar questionando muitas vezes, achando que nós faríamos melhor. Não seja assim não. Vamos nos submeter à vontade de Jesus. Vamos nos submeter para que nós não venhamos a ser iguais a Satanás, rebelde e opositor. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Da mesma forma que ela veio somar para mim, ela possa somar também no seu dia a dia. Amém? Que Deus abençoe, então, essa breve reflexão no seu coração.